Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar neste conteúdo, neste episódio de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês iriam, se alguém te desafiasse, fazer dessa forma, se alguém te desafiasse a correr de Brasília a Rio de Janeiro, agora pensa, de Brasília a Foz do Iguaçu, no marco das 3 fronteiras, qual seria a sua resposta? Você iria? Às vezes, assim, com essa pergunta, vem aquela, não sou maluco, mas eu posso garantir a vocês que existem pessoas amantes da vida, pessoas que fazem loucura aí para cumprir propósitos, metas e tem um foco assim de determinação. E hoje nós iremos falar sobre isso aqui com 2 grandes ultramaratonistas. Então eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Não se esqueça, mande para geral, porque eu tenho certeza que vocês vão ser inspirados por meio da história aqui desses 2 grandes homens aqui que hoje irá bater esse grande papo aqui com a gente. Beleza? Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui para vocês, mas antes disso, bora lá. Estamos chegando aí no Natal, mês de dezembro, um dos meses mais esperados do ano, e eu tenho que falar da nossa patrocinadora, @ideiasdemaridf. Se você quer presentear familiar, a sua amada, o seu amado, entre agora mesmo no @ideiasdemaridf e já adquira o seu presente, a sua lembrancinha aí personalizada. Sem mais delongas, vamos lá. Hoje estamos aqui com 2 grandes ultramaratonistas e eu vou apresentar aqui para vocês agora o Virgílio Ribeiro, jornalista e produtor de café, está envolvido nas corridas de rua desde 2009. Muito prazer, Virgílio, de recebê-lo aqui hoje no Despluga Podcast. Eu queria que você desse um primeiro alô aí para nossa galera. Olá, Silas. Olá, amigos do Despluga. Contar um pouquinho da história de corrida. No último dia 22, eu completei 15 anos nesse mundo das corridas. Olha aí, que show de bola. A minha primeira corrida foi no último dia 22 desse mês de novembro. Sim. E de lá para cá a vida mudou. Show de bola. 1/3 da minha vida envolvido com as corridas. Legal, show de bola. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente aqui hoje, viu, Virgílio? Ah, tomara que inspire. Fazendo uma pessoa correndo por conta do que eu passei, já tô feliz demais. Show de bola. Agora eu vou apresentar para vocês aqui o Yunaré Bueno, ultramaratonista, já participou de algumas maratonas e meias maratonas. Ele começou a correr no final de 2014 e a sua primeira maratona realizada foi em Rio de Janeiro em 2016. A primeira ultramaratona foi em 2018 e ele cumpriu aí alguns desafios, na qual o Virgílio falou aqui nos bastidores que ele vai passar como que foram esses bastidores desse grande desafio que eles se enfrentaram e cumpriram. Então tenho certeza que vocês vão se amarrar nisso aqui. Bora lá? Yunaré, se apresente aí pra galera. Prazer, sou Yunaré Bueno. Eu iniciei, como ele falou agora, né? Iniciei a corrida em 2014 e agora ela faz parte da minha vida porque eu passei a perguntar qual o limite do ser humano. Sim. Porque a corrida, tipo assim, sempre a gente se limita muito. Sim. E eu passei a me desafiar e mostrar para todo mundo que o desafio, o limite, nós que colocamos os nossos limites. Verdade. Nós que impomos cada limite. É verdade. Então, é isso que eu quero passar para todo mundo, que não tem limites. Show de bola. Ditado, né? O céu é o limite. É isso mesmo. Show de bola. Eu já quero fazer a primeira pergunta, aproveitando essa deixa, né, que você falou, o céu é o limite. Então vamos lá, como que foi o início de tudo, assim, para cada um de vocês? Pode dar continuidade, Nari, e depois o Virgílio fala a respeito. Como que foi o início de tudo? De um desses desafios. Isso. Então, na época da pandemia, que houve aquele knockdown, ninguém podia sair de casa, todas as competições que eu estava inscrito foram canceladas. Então, isso acaba desinstigando aos treinos, né? Sim. Então, acaba você deixando de ver o propósito de estar acordando cedo, treinando. Você não está mais incentivado assim, a treinar. Uhum. E por conta disso, que também não podia sair de casa, eu acabei pegando um peso a mais. Sim. Que aí foi quando eu falei com o meu treinador. Falei, volta a me passar os treinos porque já ganhei uns quilos aqui e eu preciso voltar às atividades. E nessa época do knockdown,
Eu estava num sítio, que eu tenho ali em Lusiânia, Aham. e o asfalto mais próximo era 0,40. Sim. Aí um dos belos dias que eu estava treinando ali na beirada da 0,40, eu via aquela rodovia assim, linda. Sim. Aí foi quando me deu estalo. Pronto, tá aí um propósito para eu voltar aos meus treinos. Que legal. Bacana. Então, Aí eu ali voltei você... lá, fiz os cálculos, qual a distância daquela BR, quanto que eu precisava correr por dia, Aham. e foi o primeiro desafio. Ali você começou a sonhar a partir daquilo, Sim. né? Exatamente. Que bacana. E você, Virgílio, como que foi o início de tudo, assim? O meu início de tudo foi um atropelamento. Sério? Eu fui atropelado. Eita, conta aí pra gente. Em maio de 2009, fui atropelado. Lá no Lago Norte, vendia bolo de rolo, o carro me atropelou. Caramba. E aí tive fratura na mão, fratura no pé. Tive que fazer todo o tratamento de fisioterapia. E aí, através da fisioterapia, era 3 vezes na semana na Católica, para ter avanço no procedimento. Sim. E aí um amigo meu, sou até padrinho de casamento dele, no dia que ele até me convidou para ser padrinho, ele tinha participado de uma corrida e a medalha é muito bonita. Foi com medalha legal, eu falei, é só participar da corrida, 5 km. Falei, tá, e quando é que vai ter a próxima? Vai ter no dia 22 de novembro, vai ter uma da Caixa. Falei, vou me inscrever, vou participar dessa prova. Para participar dessa prova, eu fazia os treinamentos. Tinha as atividades na fisioterapia as 3 vezes na semana e fazia meus treinamentos. Participei dessa prova. No dia seguinte eu tinha fisioterapia. Comentei com o fisioterapeuta. Eu participei de uma prova de 5 km. E senti alguma coisa? Eu falei, não senti nada. Não. Como é que foi o seu desempenho? Quanto tempo você fez? Eu falei, eu fiz em 30 minutos. Ele falou, você tá maluco? Eu falei, não, eu me senti bem confortável. Brinquei na prova, fiz em 30 minutos. Dos 30 minutos, 5K. 5K. Então, ok. A partir daí, provas de 5 quilômetros com os amigos. Aí teve uma prova de 5 quilômetros noturna que ela passou rapidinho. Sim. Falei, já acabou? Então já vamos mudar de distância, vamos subir para 10. E aí foi indo 10 milhas, São Silvestre, fui 3 vezes a São Silvestre, meia maratona. Que bacana. Eu tenho uma maratona, foi a do Rio de Janeiro, e a outra maratona foi durante o desafio, que nós vamos contar durante o percurso da entrevista. Olha só para vocês verem. Gente, vamos lá. Eu sempre gosto de trazer isso para o pessoal que nos acompanha aqui no Despluga Podcast, porque, como o Yunaré até falou aqui a respeito, às vezes nós colocamos desafios acima daquilo que você pode conseguir alcançar. Olha só um exemplo aqui do Virgílio, do atropelamento para a maratona. Gente, então show de bola. Diga se você quiser. Não sei se você tem problema com idade. Quantos você tem, Virgílio? Eu falei 1/3 da minha vida correndo, tem 46. 46 anos. Correndo aí, se desafiando. E tenho certeza, cara, que é uma inspiração aí para muitos. Aí até para mim mesmo, viu, Virgílio? Você e o Yunaré é uma inspiração para mim, porque, como eu falei aqui nos bastidores, tô estagnado, tô parado, mas eu preciso dar esse start e voltar a ativa. Mas como vocês se conheceram? Vocês sempre foram amigos? Como que foi isso? A gente Ou foi de corrida? 2014, 2015, não só de corrida, mas a gente treinava e encontrava nas festas da vida aí. Ah, sim. E aí, meio que cada um tinha o mesmo objetivo. O objetivo se encontrou ali. Se encontrar, de ter o mesmo de ritmo de corrida, cada um tem o seu. Sim. Mas a gente tinha o mesmo objetivo e aí por conta disso alinhou. Aí cada um abraçando as loucuras, a Cada um ideia abraça a do loucura outro. do outro. Eu sou avalista. Se ele precisar falar, eu vou daqui para o Espírito Santo, já tem um avalista. Sim, legal. Já compra o barulho. Show de bola. E como que foi isso, Yunaré? Para você, quando você deu esse estalo mesmo em relação a correr, a se desafiar, você procurou logo o Virgílio, o outro amigo seu, qual o nome dele? O Leisomar. Leisomar. Isso. Aí vocês que sempre se apoiam assim, nesses projetos, como que Sim. funciona isso? Bom, vamos voltar no começo, né? No primeiro Sim. desafio, que foi da BR-040. Sim. Teve o Marcelo, que foi o que me acompanhou. Aham. Né? O Marcelo, até então, ele ia de bicicleta. Porém, não conseguiu justamente porque não tinha quem acompanhasse. Sim. Mas só que quando ele falou que ia de bicicleta, primeira pessoa que veio em mente, Virgílio, para nos acompanhar de carro. Foi o primeiro que eu comentei, o primeiro que eu conversei. Sim. Após o Marcelo. Aí, infelizmente, ele não pôde ir, né? Porque eu falei relativamente em cima da hora. Sim. Ele já tinha programações. Então, o Marcelo que me acompanhou.
Porém, quando eu decidi fazer o último, o da Tríplice Fronteira, Sim. foi o primeiro que eu comuniquei já. E aí, como é que tá a sua programação para essa data? Pera Show. aí. É. Pera, vamos por partes. A do Rio de Janeiro, ele me avisou e eu tinha confirmado. Ah. Só que eu tive Covid. Ah, Fiquei com sequelas. O médico não me autorizou. caramba. Nesse último, eu já sabia. Só que eu fiquei com receio de confirmar. Porque se eu confirmo, se eu der a palavra e der algum problema, Sim. e aí tá, deixando o tempo passar. Eu sabia da data, que ia ser 20 de dezembro de 2023. No dia 31, ele mandou uma mensagem pra mim. Ah. Só que eu não respondi essa mensagem. Eu não respondi. Porque a gente mantém um contato. Pergunta e responde rápido. Sim. Ele mandou, eu não respondi. Ignorou. Ignorei. Hashtag ignorado. Ignorado. Porém, numa dessas festas, eu falei, quando é que eu preciso confirmar pra ir na Tríplice Fronteira? Só falei isso pra ele. O que eu preciso confirmar? Precisa de ajuda? Porque eu vou, dessa vez eu vou. Já Sim. tinha tomado todas as medidas, já sabia. Só comuniquei, o que precisa? Que eu vou. E pronto. Foi. E aí, Yunari, qual foi o seu sentimento? Ignorado? Não, na hora ali a gente fica... Igual ele falou, né? Ele sempre foi, tipo, a resposta rápida, assim, ligeira. Quando demora, é pouco tempo. Sim. Né? Mas só que ali ele ignorou dias. Aí eu falei, ok, também não vou falar mais nada. Sim. Aí, como ele disse, né? Mas o desafio tava certo que ia cumprir. Tava eu confirmado. Nem que seja sozinho, com mochila nas costas, uma muda de roupa, eu ia fazer. Show de bola. É porque às vezes na nossa vida, isso no contexto geral da vida, né? Existem desafios e situações que não é o caso de vocês, porque obviamente o Virgílio tinha as suas questões, né? Também. Uhum. Mas assim, existem situações e desafios da vida que é a gente para a gente mesmo, né? Sim. Você tem um sonho, você tem um desafio, você tem um objetivo. Você tem que ser o primeiro a acreditar que você é capaz de cumprir aquilo, né? Uhum, e com sem você dúvidas. foi dessa forma, você estava determinado, Tava. mesmo que fosse sozinho, você iria cumprir esse desafio. iria. Meu treinador, meus pais, todo mundo que me conhece, Aham. estavam com medo também. Sim. Porque eu tinha comentado que o Virgílio ignorou, não falou nada, não confirmou. Mas Aham. eles sabem que independente disso eu iria. Sim. Então, porque eu sou desse. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu corro atrás e Sim. encaro meus limites. Né? Show de bola. Só uma pergunta aqui. O primeiro desafio foi daqui para o Rio de Janeiro, né? Isso. Foi 1.200 km. Sim. Certo. Como que foi para você isso? Você se preparou, obviamente, um cara para poder pegar um desafio tão grande desse, você tem que se preparar até mentalmente, tem todas essas questões, né? Uhum. Física e por aí mais. Sim. Como que foi esse primeiro desafio para você? Foi um mistério. Esse aí foi, tipo assim, eu nunca fiz nada igual. Não pude conversar com ninguém que fez algo parecido. Então foi uma caixinha de surpresas para todo mundo, né? E as pessoas próximas que sabiam disso, como meu treinador, o fisioterapeuta, perguntavam para mim: você tá com cabeça tranquilo, psicológico tranquilo, para se você precisar parar no meio do percurso e não conseguir terminar? Falei, tô. Porque esse é um desafio que é uma coisa bem incerteza. A gente muito não sabe incerto. o que pode acontecer no meio do percurso, Isso. né? Isso exige muito. Nunca fiz algo parecido, que era média de 60 km todo dia. Sim. Então, se por um acaso eu me lesionar ou algo parecido por conta dessa exigência, se eu precisar parar, eu paro sem problema nenhum. Certo. E esse primeiro desafio foi o Marcelo, que Isso. foi com você. Exatamente. Ele foi de bike, você correndo. Não, ele foi de carro. De carro, tá. Isso. Nesse desafio Ele ele levou já a foi de bicicleta carro. dele. Entendi. Aí quando eu terminava o percurso por dia, né, a cada dia, ele pegava a bicicleta, fazia o treino dele e depois, né, eu ia lá pro hotel e tudo. Quando eu começava a me tratar, né, colocava as botas de compressão, aquele processo de descanso. Aí ele saía, pegava a bicicleta dele e ia fazer o treino. Entendi. E como que foi esse percurso em relação a... Chegava a algum momento assim desse percurso que você parava para pensar, cara, que loucura é essa que eu estou cometendo? Chegou a ter algum sentimento de desânimo, de desistir? Ou você sempre estava ali, eu vou cumprir, eu vou cumprir? Como que era isso na cabeça do Yunari? Desânimo e o receio de não conseguir completar
teve muitos momentos. Aham. Principalmente porque no terceiro dia eu senti uma dor no joelho e fui parar no hospital. Caramba. Aí o médico passou aqueles anti-inflamatórios que a gente toma oral, normal, Sim. esses que nem precisam de receita. Mas no dia seguinte eu consegui fazer 72 quilômetros. Caramba. Tranquilo. Aí foi aonde eu comecei a me atentar, me despertar que 80% Aham. é o psicológico. Se você estiver focado, tiver com aquele objetivo, nada te segura. Isso é verdade. O psicológico vale muito mais do que o preparo físico. Sim. Muitas das vezes a gente vê, tá bem preparado, mas só que mexe com o psicológico ali no meio, você quebra. Você não desenvolve, não sai. Isso Aham. já aconteceu comigo em várias outras provas muito mais curtas, Sim. né? Então, no desafio desse, nem parar no hospital foi o suficiente para me segurar. Fiquei com receio, sem dúvidas, Sim. né? Mas Não, principalmente quando você foi parar no hospital, gente. Aí dia seguinte No o cara nível de faz dor. 72. E cada dia no desafio tem sua peculiaridade, independente. Eu não participei do Rio de Janeiro, participei no último, mas independente, cada dia Aham. que foi participar do desafio é uma história diferente, não é, Nari? Sem dúvidas. É diferente. Nesse último, acho que o ápice do problema foi quando nós pegamos 46 graus. Caramba. Foi um calor surreal. Meu Deus do Um céu. negócio assustador. Sim. Que eu no apoio, eu falava pro Nari a cada 2 quilômetros, Nari, leva uma garrafa de água, independente se você vai tomar ou não. Hidratação, né? Independente, cada 2 quilômetros nós vamos trocar, porque a temperatura está muito alta. Aham. Eu falava para ele, Nari, 42. Aí, Nari, 43. Aí, Nari, 45 agora. Aí, ele falou, vou fazer uma filmagem. Quando foi 46, eu falei, ó, tá um negócio muito assustador, tá muito Sim. assustador mesmo, dependendo que for, faz aqui pit stop, para tentar diminuir mais, fazia parte, mas Sim. foi um dia desafiador, tanto para ele, tanto para mim. Sim. Nesse dia ele fez 50, eu fiz 21, Sim. mas olha, mas cada dia tem Coisa- sua peculiaridade, questão de engarrafamento, questão de trânsito livre, cada dia é uma história que serve de aprendizado. Sim. Caramba. E como que funciona, de fato, esses bastidores mesmo, né? No meio da estrada, assim, o tempo para descanso, você parava de quanto tempo, assim, para dar uma descansada? Eu fazia o percurso que eu tinha em mente, né? De cada Aham. dia, cumpria a distância, Cumprir a distância. né? Voltando ao do Rio, que foi meu primeiro, né? Que Aham. foi o que eu não sabia nada, Sim. né? Tipo assim, nunca tinha feito. Barriga então, verde, né? Tudo exatamente. muito novo. Então, voltando ao assunto lá do Rio, aconteceu isso de eu ter que parar no hospital. Então isso aí mexeu um pouco comigo. Aham. Porém, eu estava em mente, eu vou terminar. Sim. Sendo que o ortopedista que me atendeu lá chegou e falou, ó, você precisaria ficar uns 5 dias parado. Sim. Falei pra ele, falei, probabilidade inexistente. Falei exatamente nesse termo. Ele falou, não, então tá, então eu vou te passar esse anti-inflamatório aqui e esse remédio aqui pra dor. Se doer muito, você toma e espero que dê tudo certo. Foi a única Sim. coisa que ele pôde dizer. E deu certo, né? Graças a Deus. Consegui fazer os 72 no dia seguinte e tava aquele mistério. Cada dia era um dia, cada dia era um desafio. Sim. Eu tinha reservado hotel até Belo Horizonte, Sim. que a partir dali eu não sabia como é que eu ia estar. Aham. E o melhor de tudo, cheguei na praia de Copacabana, entrei no mar. Show de bola. Depois disso fiquei 3 dias... Registrou, né? Esse momento de Sim, chegada. Isso. Sem Registrado. dúvidas. Fiquei 3 dias sem conseguir mal levantar. Doía até o couro cabeludo. Caramba, imagina. Porém, no quarto dia, consegui rodar 21 quilômetros lá no Rio. Caramba. Aí o ortopedista, todo mundo falava, ó, você está preparado para sentir dores e após o desafio você ter que ficar um tempo parado, recuperando. E se eu te disser que depois da ida pro Rio, eu voltei e fiz o check-up geral, estava melhor do que quando eu comecei. Cara, Questão de lesões. Caramba. Essa eu falo, questão é o mesmo do psicológico, exercício psicológico, Sim, né? é o trabalho Psicológico é aquilo psicológico. que você está disposto. Sim. Aí- É porque você estava com algo que te movia além do físico, né? Além Sim. do que você podia imaginar. Você era um desafio que você pegou como um propósito de vida mesmo, então, Sim. né? Então, assim, em relação até a questão de se hidratar, alimentação, o repouso, né? À noite, como que era isso? Bom. Durante o percurso? Você falou que tinha
algo reservado ali até BH, né? Isso. Depois disso, como que funcionou isso? Não, aí a partir dali, quando eu estava perto de terminar o percurso do dia, eu via qual era a cidade mais próxima. Aí você já... Procurava ali na Redondeza, ou então procurava no Google, no Booking, para fazer a reserva, pernoitar, pro dia seguinte voltar naquele ponto onde eu parei e dar continuidade. Que bacana. Show de bola. Mas assim... Isso foi... Para os dois desafios foram praticamente parecidos. Sim, né? mas tinha uma hora certa? Tipo, você acordava, tal hora já volta Não. ao desafio, Nos não? primeiros dias, eu comecei o mais cedo possível, tipo 5 horas da manhã. Sim. Mas depois foi quando deu o estalo, falei, não, calma, eu estou me hospedando nos hotéis, não estou aproveitando o café da manhã, estou tendo que me alimentar no meio do percurso. Sim. Não, já que eu não tenho que bater ponto, Sim. e querendo ou não, eu ia pegar o sol de meio-dia, independente no horário que fosse começar, não, vamos tomar café, tranquilo, isso aqui, e depois pé na estrada. Show de bola. Era no mínimo 6 horas de atividade. No mínimo. No mínimo. No mínimo 6 horas de atividade. E que já é muita coisa. No mínimo 6 horas. Não tinha o que fazer. Sim. E qual foi, para você, a diferença desse primeiro desafio Rio de Janeiro no caso, Foz do Iguaçu, né? Isso. Qual foi a... Porque aí você já estava, como se diz, já tinha a experiência ali do desafio do Rio de Janeiro, e agora você já estava com o Vigílio, já estava lá presente também nesse outro desafio. O que você notou de diferença? Foi mais tranquilo para você? Como que foi isso? Porque esse foi de 1.680 km, né? Exatamente. E como que foi para você daqui para o Rio de Janeiro foi de 1.200? Sim. Como que foi para você isso? Porque foi uns 400? Eu sou péssimo de matemática, me ajuda aí, Vigílio. Sim. A mais, né? Foram 480 quilômetros. Quase 500 quilômetros. Como que foi isso para você, essa diferença? Foi bem desafiadora. Porque, tipo assim, para iniciar e para programar esse segundo desafio, foi mais tranquilo porque eu já fiz o primeiro. Então eu já tinha uma ideia, assim, do que eu ia passar. Porém, a estrada a gente é uma caixinha de surpresas, né? Sim. Mesmo eu tendo feito várias vezes de carro, alguns dos percursos, a pé é diferente. É diferente. É bem diferente. E qual foi? Você sente na pele o que é aquela subida, aquela descida, Sim. aquele calor, aquela chuva. A diferença, acho que do primeiro pro segundo foi o clima, porque nesse último desafio, dos 23 dias que ficamos, somente 3 dias com chuva. Os 2 primeiros, a largada do segundo dia e a virada do ano. Depois, nas últimas semanas, não brincava com menos, largava com 38 graus. Caramba. Para começar o dia com 38 graus, 40 graus já estava coisa, já era rotineiro 40 graus. Então para vocês assim, a chuva é bem mais tranquilo, né? De enfrentar. Ajuda. Não, eu prefiro muito mais. Quando as pessoas perguntam, tipo assim, às vezes é difícil você iniciar um treino debaixo de chuva, iniciar uma competição já chovendo. Mas só que você começar a correr e de repente começar a chover, nossa, isso aí pra mim é a melhor coisa. Isso é tranquilo. Melhor. Porém, o calor, a forma como estava o calor, estava surreal. Sim. Agora, correr com chuva, recomendo. Show de bola. E qual foi esse bastidor, Vigílio? Você que estava nesses bastidores aí acompanhando Yunaré, o que passava na sua cabeça? Ou você tipo passava na sua mente, tipo, cara, esse cara é doido mesmo. E eu sou mais doido ainda de estar acompanhando. Como que era isso para você? A gente é doido. Então, o que acontece? A gente faz o planejamento do que ocorrer. Sim. Mas cada um também tem seu momento. Sim. O Yunaré avisava, 8 quilômetros, não quero apoio nenhum. Mas falava 8 quilômetros sem apoio nenhum. Só que é o seguinte... Que ali a gente fica muito mais sensível. Né? Fica sensível, às vezes você precisa daquele momento sozinho. Aquele momento meu. Sim. Não, gente, não quero falar nada com ninguém, quero eu no meu mundo aqui. Sei. Eu curtir esse percurso. Que quando eu corro com alguém, ou é uma conversa, Sim. Acaba distraindo mais. Mas como é um time, ele me avisava, 8 quilômetros sem apoio. Porém, no 4º quilômetro eu tava ali precisando de alguma coisa, mas se ele me desse o sinal, vai embora. Vai embora, curta o seu momento. E essa questão de apoio, sempre não pode deixar ele desamparado. Só no final que foi um período lá da região de Cascavel, Campo Mourão, que não tinha acostamento, parava onde dava. Esse que foi, acho que só o único senão, mas fora isso, e ficar dentro do carro.
eu vou dizer um negócio. Se pra ele foi sofrido correr daqui até lá, fica no carro muito tempo. Fica no carro muito tempo. Viagens longas assim a gente já sente. Imagine vocês assim, né? Que aí cumprindo o desafio. A partir daí, falei, eu também vou entrar nessa história de correr. Uhum. A minha ideia inicial, quando me convidou, eu vou fazer 5 km por dia. Sim. Só que corredor e pescador já sabe, né? Não cumpre o que fala. Aí no Natal do ano passado, vamos correr. Primeira corrida na véspera do Natal, 24 de dezembro. Fiz 12. Acho que tá bom, né? Aí foi indo. E aí no dia que deu problema no carro, que tem a peculiaridade. O dia sim. Agora sim, na hora a gente não podia publicar, porque para deixar todo mundo preocupado aqui. Mas depois foi publicado, a gente já tinha corrido, tinha feito 25 quilômetros e ele comeu a tâmara dele, alimentou e o carro deu problema na bateria. Caramba. E nos dias anteriores, o Lunarento tava com rendimento um pouquinho abaixo. Eu falei, opa, eu consigo correr com ele. Eu vou atrás do Lunaré, correr para avisar que deu um problema. Só que nesse dia ele tava bem. Um dia que eu amanheci bem. Ele amanheceu bem. A gente tava perto de fazer 1 milésimo quilômetro. Caramba. E aí eu fui correndo. E não chegava ele abrindo, aí pareceu um motoqueiro. Eu falei, você viu um menino de branco correndo lá? Eu falei, avisa ele que deu um problema no carro. Até para ele dar uma segurada. Aí ele deu uma segurada, um quilômetro aproximadamente 38. Aí o que aconteceu? Cara, deu desse problema. Aí, como ele é muito assim, ele faz a programação e vai conforme, eu falei, cara, aconteceu, não teve jeito. O que nós vamos fazer? Vamos completar o mínimo e a gente vai resolver isso? Uhum. Só que nesse dia, eu corri 34. Caramba. Corri 34, ele fez 50, a gente resolveu, eu fiz 34 correndo atrás dele. Tentando alcançar. E ele tava bem no dia. Sim. Foi. Teve dia que ele já teve com rendimento pior, rendimento abaixo, mas tudo bem, não atrapalhou nesse dia. Relativo, É né? muito relativo. Clima. É clima. E a estrada, né? Muito sobe e desce. Muito vezes. sobe. Sim. Muito. E aí, nesse dia, tava tudo ok e ele tava melhor. Só que aconteceu essa peculiaridade, Sim. esse problema, que acontece. Sim. Tem dia que você acha que não vai bem, quando vê, não rende o que esperava. Tem dia que você não tá bem, quando vê, você tá ótimo. Sim. O quarto dia, no dia seguinte de Goiânia, que você não começou bem, Exatamente. depois de tomar um café, ainda com o apoio dos meninos, você correu 90 quilômetros. Foi. De Goiânia até Indiara. 92, né? Foi 92 quilômetros. 92 quilômetros. Não tem nem como mensurar e explicar isso. Não tem. Tem dia que acorda muito bem, mas acontece algum problema e aí não dá para cumprir aquela meta. No dia que você acorda muito mal, quando vai no desenvolver do percurso, você vai e completa 90 quilômetros. Flui, você se sente bem. Caramba. Assim, obviamente que vocês tiveram todo um estudo antes de ir, né? Porque, pelo que eu entendi, você é bem metódico nessas questões e tudo, calcular questão de distância, tem as peculiaridades que acontecem, né? No caso aí a bateria do carro, mas para esse desafio específico, você obviamente que ninguém espera, né, acontecer essas questões, mas vocês já estavam preparados para esse tipo de situação em relação ao veículo também, ou vocês só estavam focados mesmo na questão de você como pessoa ali cumprindo o desafio? Então, eu tinha feito uma tabelinha, né, tipo assim, a média que eu teria que fazer cada dia, cada distância para chegar lá, na contagem certinha dos dias planejados. Porém, eu dei uma base, assim, de uma folga para que pode ser que eu precise de dias a mais, né? E eu tinha aquela meta, no mínimo... As gordurinhas, né? Flexibilizar. Sim. Tinha, no mínimo, que correr 50 quilômetros. Porque é o que estava lá no regulamento do Guinness. Correr no mínimo 30 milhas, a partir de 50 quilômetros é considerado ultramaratona. Sim. Tá, entendi. Né, que eu quis me inscrever para concorrer, ir lá para o livro dos recordes. Sim. Então tinha isso, a meta era no mínimo 50 quilômetros. Aí eu fazia 50 quilômetros e 100 metros, para não dar erro. Sim. Mas quando eu estava bem, quando o clima ajudava, eu estendia. Ou quando estava muito ruim, né, igual em Goiânia, eu não consegui completar porque eu peguei um horário de pico de trânsito
Foi surreal aquilo. Tem um momento que lá não tinha acostamento nem nada e super perigoso e tava tenso e isso acaba deixando a gente muito mais cansado, né? Às vezes o cansaço mental é muito pior do que o físico. Sim. E falei, não, vamos parar aqui, já completei acima de 50, amanhã eu tento fazer a compensação e passou a ser assim. Se respeitando também, respeitando o limite, né? Tanto me respeitando como respeitando a pista. Sim. Porque é uma coisa que precisa de respeito. Sim. Essa questão da contemplação também. Eu até vi uma postagem que você fez. Às vezes, quando estamos viajando, passamos pelas paisagens, né? Digamos assim. Sim. Passa tão rápido. Como foi para você? Você chegou um determinado momento que você falou que não queria apoio de ninguém, que era você ali. Aí você correndo ali, cumprindo um desafio e vendo toda essa beleza que tem, né, no mundo. Como que foi isso para você? A sua humanidade, né, digamos assim. Que quando você passa de carro por ali, você passa pela via BR, você passa rápido. Sim. Então não dá tempo de você admirar a paisagem, as fazendas, os animais que tem ali ao lado. E correndo, que é em câmera lenta praticamente, né, se for comparar com o carro, te dá esse momento de reflexão. Sim. Olhar para a natureza, olhar o ambiente, olhar como é que é aquele espaço ali que você nunca parou para admirar. Sim. Né? E a corrida é o que eu falo para muita gente. Às vezes, no meio desses percursos assim, ou o treino longo que eu faço, é um momento de reflexão da vida inteira. Parece que fico refletindo tudo da vida. Como também tem aquele momento da gaveta do nada. Sim. Eu não estou pensando em nada, somente curtindo o percurso. Aí tem vezes que eu estou dançando no meio da corrida, tem vezes que eu estou cantando, batendo palma. Aí o pessoal que passa de carro ou de caminhão já passou outras vezes, aí buzina. Sim. Aí é um misto de emoções, né? Exatamente. É como se diz, é você se conhecendo até como pessoa mesmo. Vendo os seus desafios, os seus objetivos, o sentido, o propósito de sua vida. Ali, os picos de emoções que o ser humano tem, né? Igual você cantava, dançava e por aí vai. Então, isso é bacana, né? Eu me emocionei várias vezes também no meio do percurso, né? Sim. Um deles... Tem história para contar para as futuras gerações, né, Yunari? Quando você estiver bem velhinho aí, fala bem assim, eu vivi isso, eu experimentei isso. Que legal. Um dos momentos que fiquei mais emocionado foi, como o Virgílio falou, que ele foi na intenção de fazer 5 km por dia. Sim. E teve o dia que ele fez 30 e pouco. Legal. Porém, a primeira ultramaratona dele foi nesse desafio ao meu lado. Foi? Foi o primeiro? Eu pude acompanhar ele na primeira ultra dele. E quando para ali, quando fala que completou, aí tem até um vídeo que eu fiz, né? Tem um chorando vídeo também, esse aqui também. Que sentimento de satisfação mesmo, né? Ter conseguido alcançar. É a honra de poder participar disso, dessa conquista dele se superar. Que bacana. E pra você, como que foi isso? Foi algo sensacional. Porque tava com o intuito de correr. Sim. E nesse dia eu tava bem. Foi de Paranacite a Maringá. E aí, tava correndo. Quando eu percebi, eu tava no quilômetro 37 e bem. Aí eu conversei com o Narei. Vamos fazer mais 4 quilômetros? Eu propus, não foi nem ele. Eu propus, porque eu fico quieto, porque desafiar ele, tá bom. Falei, vambora. Vamos fazer mais 4. Chegou no 42, o Narei, tô bem, eu acho que dá pra fazer mais 8. Eu acho que dá pra fazer mais 8. Aí eu porque falei, você acha? Não, você não acha. Porque você vai se tornar ultramaratonista hoje. Para ser ultramaratonista a partir de 50, já tinha feito 42? Sim. Então você imagine. Quando chegando perto de Maringá, já estava no quilômetro 49, falei, agora? Aí ele abriu um pouco a distância, eu falei, Nari, falta menos de 1 quilômetro para os 50. A hora que deu 50 quilômetros, era no horário do rush lá em Maringá. A estrada estava movimentada. Eram 2 sujeitos comemorando, vibrando na estrada. Ninguém entendendo nada. Meu Deus. Vibrar como se fosse gol de título de Copa do Mundo. Eu falei, pra não dar margem, vamos fazer 50, 450. Vai ficar 45, que era a minha idade. Aí fiz 50, 450. Cara, que legal. Aí foi emocionante. E uma pergunta. Você
alguma vez na vida sonhou com isso? Ou você começou a sonhar no meio do processo? Ser ultramaratonista? Sim. Se eu disser que eu já tinha pensado, surgiu uma oportunidade e eu não cumpri. Mas como eu fiz um treinamento básico, eu fiz muito fortalecimento, eu achava, vou fazer até meia maratona, eu já estava muito feliz. Só que vendo o processo durante o percurso, você vai se envolvendo, então vai aumentando seus objetivos. Expectativas e quando tudo, fui ver né? 50 quilômetros. Que bacana, gente, que bacana. Vai surgir. Isso tem sido o meu maior combustível, como eu venho falando pra você. Porque com esse meu desafio, ele acompanhando ali, inspirou em que ele ultrapassasse a barreira dele. Sim. Né? Que serviu como incentivar a ele querer se tornar um ultramaratonista. Porque nem ele esperava. Que bacana. Esperava fazer os 5 por cada dia, estava bem. Não, ele foi com um objetivo, 50. Né, o Vigílio? Aí, de repente... Ia dar 100 quilômetros conforme planejado, 20 dias. Então, foi 23. Mas, durante o percurso, vai 10, 12, 16, 21, 34, quando é 50. Gente... Tá tão perto, né? Tá tão perto. Bora lá. Eu, mesmo no apoio, eu corri 320 quilômetros durante o desafio. Que bacana. Foi muita coisa. 20% do que... 20%. Eu falei, Nari, acho que fazer 20% que você vai fazer. 20% para mim já tá de bom tamanho. Show de bola. E 320 quilômetros em pouco tempo é muita coisa. Sim, com certeza. E consegui. Com certeza. Vocês tiraram por base, né, até questão mesmo de se tornar ultramaratonista e tudo, a questão lá do Guinness, né, que vocês falaram. Eu sou um pouco leigo em relação a isso, mas aí vocês trazem aí da forma correta, digamos assim. Você bateu essa meta? Então você hoje quebrou esse recorde ou não? Como que funciona isso? Então, eu segui como é que estavam as normas, né, porque é o número de ultramaratonas dentro de 30 dias. Sim. Né? Tá lá, estão avaliando até hoje. Às vezes eles implicam uma coisinha ou outra, que aí... Tem várias exigências, né, para essas coisas. Uma delas foi que não tinha lá nas normas, mas só que pediu o número de peito e colocação de prova. Falei, não, mas só que o desafio não era competições. É eu fazer o maior número de ultramaratonas dentro dos 30 dias. Sim. Aí tá lá, a gente tá nesse... Eles pedem alguma coisa e eu questiono, mando todas as evidências, porque isso aí também foi uma coisa que eles fizeram, né, bem, tipo, registrar a maior... Tipo assim, o percurso quase por inteiro, registrar o tempo inteiro o que eu corri, o que eu completei, quanto tempo, a quilometragem de cada dia, né? Fiz tudo isso cumprindo as normas. E espero que dê certo. Vai dar certo. E quando der certo, quero vocês aqui de novo para contar essa novidade aqui pro Despluga Podcast. Será uma honra. Será uma honra. E você também entrou, Vigílio? Não, né? Não. Eu acabei sendo a avalista, a testemunha. Tá, entendi. Que testemunha ocular. Eu estava lá. Testemunha ocular e documental. Sim. É porque o Guinness exige no mínimo 2 pessoas. Então foi ele e o Lisomar para avalizar todo o processo. Certo. E qual foi, assim, para vocês? Obviamente que vocês não pararam por aí, né? Vocês têm já em mente algum outro desafio que possa dar um spoiler aí pra gente? Bom, a gente sempre pensa em querer superar, né? Sim. Mas eu ainda não fiz nenhum trajeto, ainda não tracei nada assim. Sim, eu tenho em mente, né? Mas deixa eu recuperar primeiro. Sim. Deixa digerir isso, porque ainda tá recente, tá uma coisa que bacana. Nem a minha ficha caiu ainda da dimensão disso que eu fiz. Sim. Correr 1.680 quilômetros. É muita coisa. 23 ultramaratonas em dias consecutivos. Quando eu paro para pensar, eu falo, gente, que loucura. Sim. Mas assim, é como vocês mesmos falaram, né? É uma loucura que quando atinge o objetivo, e dá aquela satisfação de tipo, é isso. Cumprir mais uma etapa, mais um propósito, né? Sim. Uma loucura planejada. A partir do momento que, por mais que tenha a descrição, você vê a quantidade de quilômetros, mas tendo o planejamento, fica mais fácil. Quando ele me informou do primeiro desafio, eu não chamei de louco. Já está em mente, só executar. Sim. Nem condenei, porque quando se fala normalmente, você está maluco? Não.
É só executar. Executa o que você está planejado. Tá com a cabeça boa? Só vai. Sim. Não tem muito o que pensar, não. E no seu caso, Vigílio, porque você é jornalista, né? Sim. Você mexe com café, você é produtor de Sou café. produtor de café. E como que você concilia tudo isso? No período que ocorreu o desafio, é o período em que os grãos estão maturando. A colheita já ocorreu. A colheita ocorre no meio do ano, então já ficou tranquilo. Ah, tá. Entendi. Então fica tranquilo, então só aguardar a maturação, porque a colheita só vai ocorrer a partir de abril. Entendi. Então agora é aguardar a chuva, que não ocorreu para nós. Aham. Choveu na minha chácara, mas não choveu durante o percurso. Sim. E fica tranquilo. E fica tranquilo a respeito disso. Aí você acaba conseguindo conciliar Consigo. as suas paixões, né, de Sim. vida. O jornalismo, você chegou a atuar nessa área? Atuei, trabalhei lá em Taubaté, no Jornal da Cidade, na rádio, numa produtora em São Paulo. Legal. E de vez em quando faço uns freelancers. Legal, show de bola. Então, assim, para você que é jornalista e tudo, foi tranquilo, até essa questão documental, né? Em relação de registro. Foi tranquilo, sem problema nenhum. Facilidade. Né? Então, você tem todos os registros de cada cidade que você passou. Sim. Ou você cortou por fora, ou você chegou a passar por dentro de cidades e tudo? Tiveram algumas que eu passei, mas só que foi mais pelas BRs, né? Então, pelas rodovias. Que nem todas passam pelo meio da cidade. Pelo meio. É mais em volta. Mas o bacana é que vocês acabam conhecendo muita coisa, né? Sim. Passa por muita coisa assim. E detalhe, é até uma pergunta também isso. Qual o trajeto que vocês lembram assim de cabeça que foi mais complicado para vocês? Teve algum trajeto específico que para vocês foi mais desafiador? O terceiro dia, de Anápolis a Goiânia, por conta conforme ele citou, como era feriado de Natal, era na sexta-feira. Sim. E nós passamos em Goiânia depois do almoço. Então a rodovia passa próximo ao shopping. Ali foi um dia complicado. Ali congestionamento que não tinha acostamento. Não tinha acostamento. Aquela faixa contínua ali, e carros, caminhões ao lado. E são os momentos mais tensos, são esses. Sim. Que eu não tenho um espacinho, nenhuma folga para correr mais tranquilo. Sim. E foi isso e de certa forma também tendo que sempre esperar, né, o carro, né, o pessoal que estava acompanhando você nesse trajeto, nessa parte, né? Porque engarrafamento você poderia dar continuidade. Não, até que teve momentos que eu dei continuidade, mas alguns outros eles até me escoltavam justamente porque era um momento que não tinha acostamento. Tá. Aí eles iam assim, andando atrás de mim, eu na frente do carro, mesmo a 10 por hora. Sim. O trânsito ali em Goiânia Tava complicado. complicado. Já é puxado, imagina. Sexta-feira, feriado de Natal, onde todo mundo indo fazer compras. Nossa, Deus. Fora esse, não teve outro não, né, Nari? Acho que isso foi o mais complicado, dos trajetos, né? Sim. Rio Verde. Tiveram outros mas só que não nesse mesmo sentido assim de preocupação pelo trânsito. Foi mais questão climática que vocês compartilharam, né? Foi mais o clima. Graus. Esse de Goiânia estava até suave, mas o trânsito estava muito pesado. Maringá é uma cidade de um pouco mais de 500 mil de habitantes. Não ocasionou nenhum problema, né? Não. Porque a pista é duplicada, a pista dupla fica muito mais fácil. Sim. Não teve. Foi mais aqui entre Anápolis e Goiânia, principalmente na chegada em Goiânia. Certo. Uma pergunta agora, até voltando um pouquinho mesmo em relação ao preparo de vocês. Qual a rotina de treino de vocês? Como que questão de alimentação, tem toda essa questão que vocês se preocupam para poder se preparar mesmo para se tornar um ultramaratonista? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Tem um objetivo. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui no podcast, que com certeza estão sendo inspirados pela história de vocês dois, né? Que acabam mesmo inspirando pessoas que estão iniciando agora. Como que é o preparo do Yunaré e do Vigílio para poder ter uma vida, né, saudável e que possa conseguir bater essas metas, esses objetivos? O que vocês podem até aconselhar também essas pessoas? Bom, para ser a melhor coisa para inspirar as pessoas, o que eu tenho para dizer? Quando eu comecei a correr, eu não conseguia completar 2 quilômetros. Sabe? Imagina. E era aquele primeiro assunto que a gente estava falando. Eu não completava 2 quilômetros e uma senhora me pegava como retardatário ali no parque da cidade.
Aí é o momento que eu vi assim que eu tava mal, sabe? Com respiração e tudo. Foi onde a ficha caiu. Não, eu tenho que correr atrás. Sim. Então, para chegar a esse ponto desses desafios e tudo, o mais difícil é você conseguir colocar isso na sua rotina, né? Então, por que eu falo isso? E também não é impossível. Eu trabalho normal em horário comercial, Sim. das 8 às 18, tenho filho, faço curso. Então, às vezes eu trabalho até altas horas quando eu trabalho no home office, né? E arrumo tempo para eu fazer esses meus treinos. Sim. Às vezes eu acordo 2 horas da manhã para começar às 3 e às 8 estar no trabalho, né? Essa é a parte mais difícil. Tem até alguns vídeos que eu falo para as pessoas. Fazer uma maratona, ultramaratona, meia ou qualquer outra distância é fácil. O difícil é você se preparar para isso. Que isso você faz em um dia. Agora, quantos dias você teve que abrir mão de comer o que você gosta, de sair com os amigos, né? Mas tudo isso aqui tá parecendo uma coisa difícil. Mas quando você pega gosto pelo esporte, você faz isso com todo prazer. Sim. Te dá prazer em estar abrindo mão de uma balada, de estar abrindo mão daquele doce. Porque o resultado que vem depois, tanto de saúde como você conseguir se superar, é uma coisa indescritível. Sim, legal. Você, Virgílio? No início, eu não corria nem 500 metros. Não corria. Então, como foi citado no início da nossa conversa, através do exercício de fisioterapia, eu fazia alguns tiros. E como eu coloquei um objetivo de fazer os 5 quilômetros, eu criei uma rotina para esse objetivo. Hoje, eu crio uma rotina para minha vida. Faço musculação 3 vezes por semana, atividades 3 vezes por semana, claro, um dia tem que descansar, de forma normal, conforme também o objetivo também. Mas não posso ficar parado. Independente se é corrida ou ciclismo, natação, o importante é estar fazendo atividade física. Sim. Coloque um objetivo, independente do que você for fazer. Não pode ficar parado, não pode ficar deixando o tempo passar. Aí é problema. Mas a atividade que você decidir fazer, desenvolva ela e você vai obtendo seus objetivos. Na medida que você for conquistando, você vai aumentando. E assim vai. Como se diz, primeiro saia da zona de conforto e faça pelo menos o mínimo. Exatamente, ali, né? fazer o mínimo. Fez o mínimo, a partir daí você desenvolve. Sim. O problema é mais difícil você sair do 0 ao 5 do que você ir do 5 ao 10. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque, de fato, vocês viram a história aqui do Yunaré e do Virgílio. O Yunaré, 2 quilômetros, já estava ali, já parando, né? Que eu até brinco, né? Que eu estou nessa fase aí. Estou precisando fazer mais exercício, correr aí para... Eu corri ano passado, né? Eu fui inventar de correr depois de tanto tempo parado. Eu corri naquela maratona lá das estações aqui em Brasília. O circuito das estações. Gente, pra quê? Tá doido. Eu acho que eu gastei quase 2 horas para fazer o percurso de 6 km, gente. Tem isso. Aí foi quando eu falei, cara, não é para mim mais. Ao invés de... Pois é. Justamente. Porque ao invés de eu pegar isso e falar, eu vou conseguir... Colocar essa barreira, eu acabei colocando a barreira. Calma aí. Olha o jeito que o pessoal tá correndo, tá conseguindo. Por que eu não conseguiria? Sim. E eu te pergunto isso agora. Se eu consigo fazer essas distâncias que eu faço, por que você não consegue? Isso é verdade. O que eu tenho que você não tem? É um desbloqueio na mente, né, Yunaré? Então, aí eu volto àquele assunto. O mais difícil é se você está disposto a cumprir isso. Se preparar para isso. Sim. Tanto fisicamente como psicologicamente. Sim. Né? Que não é fácil. Mas vale cada dor, vale cada abrir mão de comer o que você gosta, cada coisa que você abre mão de fazer quando você está ali. Né? Isso eu falo porque quantas pessoas chegaram para mim e falaram: nossa, você passou seu Natal e seu Réveillon na estrada? Eu falei: passei. Caramba, você nem curtiu. Eu falo: quem disse que eu não curti? Você já imaginou em você passar seu Natal e seu Réveillon realizando um sonho? Fazendo aquilo que você mais gosta? Sim. E se sentir realizado? Verdade. Não tem algo que pague, né? Será que uma balada, uma noitada, uma virada ia ser melhor para mim do que eu estar realizando um sonho? É verdade. A pessoa fica sem palavras. Sim.
É porque às vezes também as pessoas não conhecem os bastidores da vida de cada um. Sim. Não sabem os objetivos, os Não, sonhos. e querendo ou não, é o que naturalmente acontece, né? Aham. Você vai, o Réveillon, o que é a coisa comum de acontecer num Réveillon? O pessoal vira à noite para aquela balada, todo mundo sai, quando tá no litoral, ir pra praia, ficar até as altas horas. Sim, É o mais comum de acontecer. sim. Agora, quando você faz algo assim tão diferente, as pessoas criam aquele bloqueio. Como assim? Então você não curtiu? As pessoas eu curti muito melhor do que Curtiu. aqueles que tomaram todas e no dia seguinte estava As ressaqueado. pessoas estranham, né, esse Sim. certo tipo de comportamento. É por isso que, às vezes, eu me inspiro muito, assim, em relação a esportistas, né? Vocês fazem a ultramaratona e tal. E uma coisa que eu observo muito em vocês é a questão mesmo do foco. A determinação de persistir naquilo e fazer os grandes nomes do esporte. É rotina, né, gente? Rotina. É rotina. Cria É rotina. repetição. Repetição É coisa diária. diária. Sim. Aí a gente entra naquela, né? Por exemplo, surgiu aí agora, nesses últimos tempos, aí, o tal do TDAH, né? Aí as pessoas, às vezes, até colocam a culpa no TDAH, para certas limitações que impõem na vida. Porque, mas TDAH não gosta de rotina e tudo, cara. Olha o meu sorriso aqui. Pois é. Sabe por quê? Ah, Eu tenho TDAH, eu tomo medicamento por conta do TDAH, porque senão eu não consigo render no meu trabalho. sim. Que eu preciso de muita atenção, de leitura, né? Aham. E pela minha história também, né? Então, Que eu pronto, já sempre não fui uma tem pessoa- desculpa. Vocês aí, ó, desculpa. Sempre fui uma pessoa muito limitada. Aham. Principalmente antigamente, né? Que eu tomava medicamentos pesados, Sim. né? Que eu tinha epilepsia. Ah, Então, com epilepsia, eu sempre fui uma pessoa muito limitada com tudo. sim. E por conta disso, eu era uma pessoa relativamente revoltada. Por quê? Eu não podia tirar CNH, eu não podia sair sozinho, eu prendia meus pais porque, tipo, imagina, eu não posso fazer nada sozinho, então meus pais, mesmo eu estando adultos, ele Tinha que estar Ele sempre tinha acompanhando. que estar comigo sempre. Então não ia ter, nunca ia ter aquele momento em casal. Sim. depois disso. Então eu era relativamente revoltado, porque eu sei o que é ser discriminado na escola. Eu sei o que é todo mundo olhar para mim como se fosse um estranho, não querer chegar perto, achando que a epilepsia fosse algo que contaminasse, Sim. né? Então, sei o que é isso. Então é uma vida cheia de limitações aí, Anária, Exatamente. que você teve que ir vencendo cada uma. Sim, até eu decidi fazer a cirurgia, foi Aham. no dia 30 de setembro de 2005, às 5 horas da manhã, entrei na sala de cirurgia, e a partir dali foi onde eu acho que a ficha caiu. Eu sempre fui uma pessoa muito limitada, e agora eu quero saber qual é o limite do ser humano. Que bacana. Show de bola. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês dois. Você nunca pensou em fazer um livro, vocês? Ou um documentário? Acho que dá bom, viu? Fazer um livro, Em um breve vai sair documentário. É? E muita gente me pergunta isso, desde o primeiro desafio, se tem um livro ou documentário. Eu acho que seria bacana vocês E as escreverem pessoas sobre estão falando isso. Alguns capítulos muito escritos. disso. É. Já já- tem uns capítulos escritos. É? Sim. Olha aí. Pronto, olha aí, gente. Os capítulos, querendo ou não, nesse desafio, agora da Tríplice Fronteira, tem que ter os capítulos dele, Tem os Sim. capítulos. do Leisiomar, Sim. porque eu fiz a parte correndo. Agora tem que ver a versão de como Deles, é que né? é Tem uns- acompanhar o ultramaratonista Tem uns- ali, de carro, de o estresse, porque tiveram momentos que eu tava bem Aham. papum, sabe? Aquele bem antipático, Sim. pra ser bem sincero. Porque a gente tá na flor da pele, É, né? ser humano. Aí É, a pessoa tá. às vezes... É o sentimento. Eu tenho certeza que foi. Imagino. Cada um de vocês ali, na sua individualidade, teve os momentos dos temperamentos, né? Sem dúvidas, Aflorando tiveram, e tiveram. tudo. E 23 dias ao lado, né? 23 dias? Não, vai, não, De vez em quando vem aquela não é patada. mar de rosas, não. Mas ainda bem que não é no final fácil. do dia, ambos Resolvi. reconheci assim, as atitudes e falaram, não, desculpa ali, eu... Mas isso Fala pra até ele, fortalece a gente acaba- mais a amizade, né? Sim, Fortaleceu. a gente acabava rindo no final de Sim. tudo, se desculpando. Sim. E deu... Esse é o ser humano, gente, com suas limitações e é muito bacana. Agora, fico feliz em saber que vocês já têm em mente sobre essa questão, né? De um livro, um documentário que seja. Porque, de fato, eu acredito muito que pessoas inspiram pessoas. Sim, Então, a sim. partir do momento que, como eu falei para você, quando eu vi
a reportagem do Yunaré passando na TV, falei, o pessoal que estava comigo falou, chama ele, leva lá no podcast, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Foi quando eu entrei em contato, porque de fato, histórias de pessoas, o indivíduo tem histórias que pode agregar valor a outra pessoa. Sim. Então eu tenho certeza de que essa inspiração, essas metas que vocês bateram, né, os desafios que tanto você quanto o Virgílio e o outro colega de vocês, que eu já esqueci o nome, sou péssimo disso, enfrentaram situações na qual vocês talvez nunca imaginariam que poderiam alcançar, né? Agora estamos chegando já ao final. Olha aí, passa rápido, né? Passa rápido. Eu tô falando, passa muito rápido, mas o convite vai permanecer aqui. Quando lançar o livro aí, o documentário, ou sair o resultado lá do Guinness Book, que vai dar certo, vamos crer aí. E que vocês voltam aqui e a gente faz uma parte 2 aí dessa história de inspiração aí pra galera. Mas antes disso, eu queria que vocês deixasse uma mensagem final aí pra galera. Fica à vontade, vocês podem olhar aqui pra câmera no fundo dos olhos dos nossos ouvintes e trazer algo aí que possa inspirar a vida deles. Fica à vontade. Da minha parte, o que eu falo pra muita gente, o que mais faz com que eu dê continuidade a esses meus desafios, a querer ultrapassar o meu próprio limite, é porque eu sei que isso inspira outras pessoas. Então, eu saber que eu estou sendo inspiração para outras pessoas é meu maior combustível para dar continuidade a isso. Sim. Porque, pelo menos, é uma coisa saudável, é uma coisa que dá uma vida melhor a todo mundo. Sim. Porque eu mesmo digo que, desde que eu comecei a correr, faz tempo que eu não sei nem o que é uma gripe. Né? Legal. Então, isso que é o melhor da atividade física. E o meu maior combustível é esse. É ser inspiração para as outras pessoas. Sim. E não se limita. O limite é psicológico de cada um. Que o ser humano não tem limite. Show de bola. Fica aí a mensagem do Yunaré Bueno. Agora, Virgílio, fica à vontade. A minha mensagem, mexam-se, independente da atividade física que for fazer, mexam-se. Eu sou um asmático. Através da corrida, as minhas crises diminuíram. Ela ocorre de vez em quando? Ocorre. Mas diminuíram muito, porque a falta de preparo físico ocasionava ficar mais doente. Por conta da corrida, diminuiu muito. Só quando tem mudança de clima, essas emoção muito forte, ela pode ocorrer. Mas, fora isso, faça pelo seu bem. Faça pelo seu bem, independente. A crítica, vai ter crítica de todo mundo. E ótimo. Bom que tenha hater, porque assim você fica mais motivado para demonstrar para ele que você está fazendo algo construtivo, algo positivo para a sociedade. Eu fazendo uma pessoa se inspirar, eu já estou feliz. Eu já tô feliz de ter passado nesse plano, ser motivação por uma pessoa. Show de bola. E se tem hater é porque tá dando certo, lógico, né? Sem dúvidas. É isso aí. Lógico. Eu costumo dizer que os haters, eles são necessários. É o mal necessário. É o mal necessário. Eu adoro o Exatamente. hater. Adoro. Sim. Quanto mais ele aparece, mais eu fico feliz. Te dá um gás a mais, né? Nossa, eu fico vou lá, motivado. vou conquistar. Ficar preocupado com crítica, nossa, eu adoro. Sim. Não, crítica tem de todas as formas. Né? Vai Se você sim. fizer, tem. Se você não fizer, também tem. Justamente. Então, você tem que olhar para isso como não. Isso aí é um combustível. Opiniões ali ele Então, sempre vai ter, né? sempre a vai respeito ter. do que você faz ou não. É um outro motivo de eu dizer que o psicológico é muito maior do que o preparo físico. Se você tiver mente suficiente para suportar aqueles obstáculos, você vai embora. O hater é um desocupado. Né? É um desocupado. Que ajuda a dar o sucesso, né? Exatamente. Fica sentado vendo pay-per-view, vendo a vida passar e não faz nada para fazer. Isso é verdade. Isso é E o verdade. pior é que eles são aqueles que, tipo assim, os que estão lá no topo, tipo, a gente falando de esporte, aqueles que são atletas que são referências no esporte, são os que nunca vão ser esses haters. Os mais são aqueles que estão no sofá enquanto a gente está ali praticando. Isso é verdade. São aqueles que não saem do sofá. Isso é verdade. Não faz nada, não consegue, então vai se sentir bem criticando aqueles que fazem. É isso. E em breve estará lá, Yunaré Bueno, no Guinness Book.
Espero. Show de bola, vai dar certo. A avaliação. Vai dar certo. Aí sim. Pessoal, ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Tenho certeza de que essa história aqui do Yunarê, do Virgílio, com certeza alcançou aí o coração de vocês. Compartilhe com geral, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Você já pode começar a maratonar aí, ó, ultramaratonar os nossos episódios aqui do Despluga Podcast. Temos assuntos de todo jeito aqui, sabia? É de Legal. política a ultramaratona, olha aí. Sim. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aqui do nosso canal do Despluga Podcast. Volto a dizer mais uma vez, o Despluga se sente honrado de tê-los aqui nessa tarde. E, com certeza, haverá mais convites aí para vocês, Eu que tá bom? agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. E aqueles que tiverem qualquer dúvidas ou algo, comente aí, que eu vou lá responder. Show de bola. Cada um, o que tiver dúvida, o que tiver de curiosidade desses meus desafios. Vocês antes, eu já estava encerrando, gente, mas eu vou fazer essa pergunta aqui só para a gente finalizar. Vocês dão consultoria, mentoria? Não, né? Não. Vocês nunca pensaram nisso? Não. Eu Não, já eu pensei, não. porque Fica a algumas dica, olha pessoas aí. já fizeram esse comentário também e eu passei a refletir isso. É, Só que é ainda legal. nunca fiz. É legal. É legal, tive porque tempo. desafia as pessoas a saíram dos seus limites, né? Sair da zona de conforto. Sim. Então, Uhum. fica a dica, olha aí. E talvez Sim. você que está acompanhando seja os primeiros mentorados, né? Alunos aí do Yunarê e do Virgílio, quem sabe, Você né? é uma honra. Procurem eles aí no Instagram, já segue os dois aí no Instagram. O @ dos dois estão passando aí durante o programa todo. Então, sigam eles lá, vai acompanhando, faça suas perguntas lá para eles e tenho certeza que vai dar bom. Então, ficamos por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Até o nosso próximo episódio. Fui!